Hora do Blush. Oferecimento Emirates. Em janeiro, voe Emirates. Diariamente do Rio para Dubai. E My Place. Seu lugar, seu jeito, seu estilo. My Place Verão Fantasy Island. Hora do Blush. Hora do Blush. Hora do Blush. A partir de agora, Juliana Nasciuti deixa mais leve a sua relação com o engarrafamento. Hora do Blush. Aqui, na Sul América Paradiso. Muito boa tarde, minha gente. Está começando mais um programa Hora do Blush. Hoje, dia de Papo Saúde, pra gente já começar o ano cuidando da nossa saúde, né? Daqui a pouco vem carnaval, tem muita gente de férias e a gente precisa estar sempre atento a isso. E a nossa convidada de hoje é a vice-presidente da SOCERJ, Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, Olga Ferreira de Souza. Tudo bem, Olga? Oi, boa tarde, Juliana. Tudo bem? Olga, muita gente nunca se consultou com um cardiologista. Eu devo confessar que eu mesma nunca fui a um cardiologista especificamente. Quando que as pessoas devem ir a um cardiologista? Esperar acontecer alguma coisa ou não? Já faz parte do check-up? Como que funciona? Se você não foi, tá em tempo ainda, tá? Você pode procurar um cardiologista ou um clínico. E a recomendação é que todas as pessoas, em algum momento da vida, façam uma consulta, ou até o adolescente com o seu pediatra ou o médico da adolescência que existe, ou um clínico geral, para poder avaliar a pressão arterial e dosar o nível de colesterol, triglicerídeo e de glicose, que são fatores de risco importantes para uma série de doenças e que a gente tem que começar a cuidar desde cedo com hábitos alimentares e hábitos de vida mais saudáveis. Então, qualquer idade você deve fazer essa consulta. E após, é claro, os 30 anos é obrigatória essa consulta. Ai, meu Deus, tô atrasada, bonitinha. Bom, gente, olha, a gente vai conversar hoje sobre esse papo de coração, como cuidar do seu coração. A doutora Olga vai dar dicas pra gente. Então, se você tiver alguma pergunta, pode mandar pro paposaude@sulamericaparadiso.com.br. E hoje nós temos promoção também. Nós temos um par de convites para a peça Fora do Normal com Fábio Porchat. Para participar é só ligar para 2105-1010 ou mandar e-mail para participe@sulamericaparadiso.com.br. E agora nós vamos de música com Annie Lennox, No More I Love Yous. Hora do Blush. Muito bem, estamos de volta e hoje é dia de Papo Saúde. A gente conversa com a cardiologista Olga Ferreira de Souza. Papo Saúde. Olga, vamos lá, vamos começar os trabalhos. Quais são as doenças cardíacas mais comuns, né? E a gente estava conversando aqui sobre a diferença de doenças cardíacas e cardiovasculares. Explica pra gente a diferença entre as duas. Era justamente isso que eu ia te sugerir, da gente ampliar esse leque de doenças do coração para doenças cardiovasculares. Porque doenças do coração, às vezes, são doenças só relacionadas ao músculo do coração e ao sistema elétrico intrínseco do coração. E doenças cardiovasculares abrange também todas as artérias, todos os vasos relacionados ao corpo humano e também relacionados ao coração. Então, dentro dessa abrangência, o mais comum é a hipertensão arterial. É a doença mais prevalente que a gente vê hoje nos dias atuais, até pela situação que a gente vive nas grandes cidades, do estresse do trabalho, do estresse do trânsito, da alimentação, da alimentação inadequada. Às vezes a gente não tem tempo de comer em casa, então acaba comendo na rua, não come alimentos saudáveis. E aí a outra doença também muito comum é o infarto agudo do miocárdio, que são aquelas pessoas que têm, por fatores de risco, que a gente já vai discutir mais à frente, quais seriam esses fatores de risco, levam à obstrução de artérias que diminuem o fluxo de sangue para o coração e causam uma necrose, uma morte de parte desse músculo cardíaco. Isso que vem a ser o infarto. E dependendo desse dano ao músculo cardíaco, se é pequeno ou se é grande, vai ter um comprometimento na função do coração desse momento em diante até ao longo da vida.
Além das doenças do músculo, como eu falei do sistema elétrico, as arritmias também são muito prevalentes na população. É muito comum, né? A minha sogra mesmo tenho alguns amigos que têm e independe da idade, não é? Independe da idade. A arritmia mais frequente que todo mundo pergunta, e você já deve ter ouvido falar também, é a fibrilação atrial. É uma arritmia que independe da idade, acontece em jovem, mas ela é mais comum à medida que a gente vai envelhecendo. Então é mais frequente após os 60 anos de idade, mas não impede também que uma pessoa jovem tenha a fibrilação atrial. E o grande problema da fibrilação atrial é que às vezes ela causa sintoma. Você sente o coração bater fora do ritmo, bater de forma acelerada, gera falta de ar, pode gerar ansiedade, mas às vezes ela não causa sintoma. E é um achado de um eletrocardiograma que você faz numa consulta de rotina, ou você vai fazer um risco cirúrgico e ao fazer o eletrocardiograma é diagnosticada essa arritmia. E o grande problema dessa arritmia, além dos sintomas do mal-estar que ela acarreta, é levar à formação de coágulos dentro do coração. E aí esses coágulos podem sair, se desprender, cair na circulação e causar o que a gente conhece que é o derrame, que é o acidente vascular cerebral. Quais são então as principais causas para esses problemas que você falou, né? Você já mencionou algumas, mas hipertensão, por exemplo. A hipertensão é um fator de risco para a doença aterosclerótica, bem como o tabagismo. As pessoas que têm o hábito de fumar, principalmente já há anos, esse é um fator de risco muito importante, não só para doença cardiovascular, mas também para câncer de pulmão, para câncer de laringe. Então, é um hábito que as pessoas devem tentar abandonar. O excesso de peso, que vai levar, o próprio excesso de peso acaba gerando o aumento da hipertensão arterial e vai levar também o aumento do colesterol e do triglicerídeo, que é conhecido como as dislipidemias. O excesso de álcool também favorece a hipertensão arterial e arritmias. A falta de atividade física também é um fator de risco também considerável para você desenvolver essas doenças que eu mencionei. O estresse, seja ele, principalmente emocional, decorrente da nossa atividade do dia a dia. E um outro fator importante, que esse a gente não tem como controlar, é a carga genética que a gente recebe dos nossos pais, dos nossos antecedentes. Muito bem, daqui a pouco a gente continua esse papo sobre saúde, né? Sobre a saúde do nosso coração. E agora a gente vai de música, vamos ouvir Dido com My Lover's Gone. Hora do Blush. Muito bem, estamos de volta hoje, dia de Papo Saúde com a cardiologista Olga Ferreira de Souza. Mas antes da gente voltar ao papo, deixa eu te lembrar da promoção. Nós temos hoje um par de convites para a peça Fora do Normal com Fábio Porchat. Para participar é só ligar para 2105-1010 ou mandar e-mail para participe@sulamericaparadiso.com.br. Papo Saúde. Doutora Olga, vamos lá, a gente estava conversando aqui bastante, tem tanto assunto que é difícil a gente resumir, mas uma questão importante que a gente falou foi a questão da hipertensão e a relação com o sal, né? Como que o sal afeta a nossa pressão vascular? Não sei bem como é que eu falo. O sal é realmente o inimigo número 1 para a hipertensão arterial. É claro que existe, como eu falei anteriormente, uma carga genética. As pessoas que têm pai, mãe, tios, avós, antecedentes familiares com hipertensão têm mais chances de desenvolver essa doença. E se além dessa carga genética, ela tem uma alimentação com excesso de sal e uma vida com o estresse importante e também com a vida sedentária sem atividade física, ela vai desenvolver hipertensão arterial em algum momento da sua vida. E a gente não tem noção da quantidade de sal que é colocada nos alimentos, principalmente nos alimentos em conserva, porque o sal é a melhor substância para você conservar o alimento.
Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem uma campanha fantástica a respeito disso, em que é obrigatório a gente ter em qualquer embalagem, de qualquer produto que você compra no supermercado, o teor de sódio que tem naquela embalagem. Eu me lembro que eu costumava consumir muito aquelas sopinhas que vêm em pacotes, e ali, quando você olha atrás, né, o nível de sódio é muito alto, eu não sei, acho que alguma coisa em torno de 600 e tantos miligramas de sódio. É bastante, né? É bastante. E o trabalho da Sociedade Brasileira de Cardiologia justamente é esse, reduzir o teor de sódio nesses alimentos, visando esse benefício para a saúde e a redução da hipertensão arterial. E é claro que em casa também, na hora que a gente estiver cozinhando ou temperando uma salada, usar a quantidade menor de sal possível. Dá preferência temperar a salada com azeite, vinagre, pimenta, ervas e o mínimo de sal possível no consumo. O molho de soja, shoyu, tem muito sódio, não tem? Muito, é uma delícia. É uma delícia e é muito consumido. Assim, é uma coisa que é muito consumido, mas é um teor de sódio elevadíssimo. Existe até alguns restaurantes que diluem com saquê, porque aí você diminui um pouquinho a concentração do nível de sódio, mas ele realmente faz muito mal em relação à hipertensão. E tem pessoas que, se comerem, né, se exagerarem na dose do molho, vão ficar hipertensas. E de quanto em quanto tempo a gente deve medir a nossa pressão para saber, né, se a gente está hipertenso ou não? Pelo menos uma vez na vida você tem que medir, quando jovem, essa pressão. Principalmente se a criança ou o adolescente é um adolescente obeso e tem história na família de hipertensão. Os fatores de risco, como eu falei no início, devem ser cuidados desde a adolescência. Às vezes a gente ouve, a pessoa teve um infarto aos 35 anos, tão jovem, mas provavelmente porque desde os 15, 20 anos, ele já tinha um colesterol alto, ele já tinha uma hipertensão não diagnosticada, já tinha essa carga genética. Então, sempre que possível, pelo menos uma vez quando jovem, você tem que ter a tua medida de pressão arterial aferida. Se você tem história familiar, pai ou mãe, você também deve procurar o clínico e frequentemente você está avaliando essa tua pressão arterial. E se você tiver algum sintoma, um sintoma de alerta para a pressão arterial, para elevação da pressão arterial, é a dor de cabeça, a cefaleia. Olha. E principalmente na região da nuca. Esse é um sintoma mais típico que você está com a tua pressão alta. Não a dor de cabeça mais na região frontal, que pode ser por estresse, pode ser por sinusite, pode ser por uma série de fatores. Mas é na região occipital, a região da nuca, é a que mais se relaciona com a pressão alta. Ok, bom, tem muito assunto. E se você quiser mandar sua pergunta, você pode escrever para paposaude@sulamericaparadiso.com.br. Daqui a pouco a gente volta. Agora a gente vai ouvir Cássia Eller com All Star. Hora do Blush. Muito bem, estamos de volta e hoje a gente conversa com a doutora Olga Ferreira de Souza, que é vice-presidente da SOCERG, Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro. Papo Saúde. Doutora Olga, a gente tem uma pergunta de uma ouvinte aqui da Priscila Nascimento, que diz o seguinte: gostaria de saber como é o tratamento de ablação para fibrilação atrial. Quais são os riscos e benefícios? Aí eu queria que você traduzisse isso pra gente, por favor. Tá, Priscila, a ablação da fibrilação atrial, e para os ouvintes também, esse é um procedimento que visa tratar essa arritmia que eu falei no início, que é a fibrilação atrial. Só para vocês terem ideia da dimensão do problema que é a fibrilação atrial, hoje ela comete cerca de 1,5 milhões de pessoas no Brasil tem essa arritmia. Tem dados ainda mais recentes que nos assustam até um pouco, que dizem que 1 em cada 4 pessoas vão ter um dia fibrilação atrial. E como eu mencionei no início, o problema maior da fibrilação atrial é a formação de coágulos e o risco de AVC. Então, daí a importância de você diagnosticar o mais precoce possível e tratar. E a ablação é um tratamento que visa o controle dessa arritmia.
É um procedimento invasivo, é um cateterismo cardíaco. Isso é feito só em hospitais, com o paciente sob anestesia, em que através de punção de veias são colocados catéteres dentro do coração, catéteres eletrodos, e que mapeiam os locais onde a gente já sabe previamente que tem esses focos e cauteriza-se esses focos. Com isso você consegue um controle melhor do que com medicamentos para essa arritmia não recorrer. E aí resolve o problema. Você então, resolve, não é 100% de sucesso, é em torno de 70%, 80% esse procedimento. É claro que você tem que fazer uma seleção prévia, qual é o melhor paciente para isso. Tem pacientes que não são candidatos, não é todo mundo que deve se beneficiar com o procedimento de ablação. Porque como é um procedimento invasivo, como qualquer outro, como qualquer cirurgia, tem riscos também. Então tem que ser medido qual é o benefício e qual é o risco que você está oferecendo para aquele paciente naquela situação. E doutora Olga, a gente estava comentando aqui muito a questão da importância de uma avaliação médica antes da atividade física, né? Porque aconteceram alguns casos de pessoas que tiveram, acho que infartos ou AVCs em academias, não é? E qual a importância então da gente fazer uma avaliação médica antes de começar o exercício físico? Isso é muito importante que você perguntou, que é uma coisa que nos preocupa muito. Nós moramos numa cidade em que a gente tem sol o tempo inteiro, existe um culto à atividade física, um culto ao corpo, e a gente vê as pessoas, às vezes, começando a atividade física sem a menor orientação. O ideal é que aquela pessoa que nunca fez uma atividade física, antes de entrar para uma academia, procure um médico, um clínico ou um cardiologista, porque ele pode ser portador de alguma arritmia cardíaca ou de alguma cardiopatia que ele desconhece, e no momento que ele estiver fazendo uma atividade física, ele pode ter uma arritmia e às vezes essa arritmia ser fatal, como nós já vimos vários casos relatados no Rio de Janeiro e em outras cidades de morte em academia. Jovens, né? Pessoas muito jovens. E aí, já que você falou de pessoas jovens, além de identificar quem é o paciente, qual é a pessoa de risco, eu gostaria de chamar a atenção também e fazer um alerta para as substâncias que são vendidas em qualquer farmácia, em qualquer local no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, frequentemente as pessoas trazem para consumo aqui no Brasil, que são substâncias que dizem que vão emagrecer, que vão aumentar a performance, vão aumentar o metabolismo, e a gente vê as pessoas tomando isso na academia sem a menor orientação médica e correndo o risco de, no uso dessa medicação, fazendo uma atividade física, ter um infarto, ou ter um derrame, um AVC, ou ter uma arritmia fatal. Então tem que ter muito cuidado com a consultação médica antes de consumir qualquer produto desses, né? Com certeza. Bom, gente, se vocês quiserem mais informações sobre a doutora Olga, vocês podem ir no site da Socerge, que é socerge.org.br, e também para mais informações e dicas, né, de como cuidar da sua saúde, vocês podem visitar o site cardiol.br, que é da Sociedade Brasileira, né? E agora a gente vai de música, daqui a pouco a gente volta. Vamos ouvir agora Inner Circle com Black Roses. Hora do Blush. Muito bem, estamos de volta hoje, dia de Papo Saúde, e a nossa convidada é a doutora Olga Ferreira de Souza. Papo Saúde. Doutora Olga, vamos falar agora sobre verdades e mentiras sobre o coração. Bom, uma coisa que eu acho que eu gostei muito de saber, e eu quero saber agora se é verdade, eu tenho certeza de que muitos ouvintes vão gostar se a resposta for positiva, é que tomar vinho tinto todos os dias faz bem para a saúde? Excelente pergunta, e um assunto que eu gosto muito, Juliana. O vinho, realmente o vinho tinto, vamos ressaltar que é o vinho tinto, ele tem benefícios já comprovados na saúde. Já foram descobertas substâncias que são os flavonoides no vinho tinto, em especial na casca da uva, que é o resveratrol, que são substâncias que têm o poder antioxidante. O que significa isso? Eles conseguem diminuir o LDL, que é o colesterol ruim, que é aquela gordura que vai ficar depositada na artéria, e eles aumentam o HDL,
que é o que a gente conhece como colesterol bom, que se liga à gordura e remove ela do vaso. Então ele tem esse fator antioxidante, protegendo a formação de placa nas artérias. Além disso, ele tem o fator também diminuindo a agregação das plaquetas, que aumentam a viscosidade do sangue. Então, com isso, ele diminui a formação de coágulos, e são efeitos extremamente benéficos para as pessoas que têm cardiopatia, que têm hipertensão arterial, ou mesmo as pessoas saudáveis. Porém, todo esse efeito, todo esse benefício é com moderação. E qual seria a dosagem, então? Sim, vamos à moderação. A moderação é de 1 a 2 taças de vinho tinto por dia. E uma taça eu vou colocar em torno de 100 ml, 120 ml. Não é uma taça de 300 ml, por favor. Aí já passou Aí você já passou da tua cota. E o porquê do vinho tinto, né? Há pouco tempo atrás saiu uma matéria no jornal também sobre espumante, sobre vinho branco, porque essa substância que eu mencionei, ela está na casca da uva. E quando você faz o preparo do vinho, no vinho tinto, você conserva a casca junto com o mosto. O vinho branco ou espumante, você retira a casca, daí o vinho ser claro. Então você não tem o benefício que tem na casca da uva. Mas é claro que você tem o prazer de estar tomando uma bebida gelada, da companhia, de você estar usufruindo, estar tendo aquele bem-estar de estar degustando uma bebida boa, mas não em termos de saúde cardiovascular. Então a gente tomar uma tacinha ou até 2 tacinhas de vinho tinto todos os dias, tá liberado? Você pode, só eu não aconselho todo dia, porque aí você vai estar aumentando o teu peso. Vamos lembrar aqui que o vinho, tá? Ele tem caloria. Não é uma bebida que você vai ingerir todo dia 2 tacinhas e você vai ver que vai aumentar teu peso. E a gente já viu que aumentar o teu peso, eu vou aumentar a tua pressão. E se eu aumentar a tua pressão e aumentar teu peso, teu colesterol pode subir também. Então vamos voltar à moderação. É benéfico sim, mas vamos deixar isso para 3 vezes por semana, né? Mais seguro. Muito bem. Ainda temos um tempinho, Maria José? Não? Então tudo bem. Bom, não tem problema. Daqui a pouco a gente volta com dicas para um coração saudável. Agora vamos de música, vamos ouvir James Morrison com You Give Me Something. Hora do Blush. Muito bem, estamos de volta com o nosso último bloco do Papo Saúde, hoje com a doutora Olga Ferreira de Souza, cardiologista, e eu já tenho o resultado da nossa promoção de hoje. Quem ganhou um par de convites para a peça Fora do Normal com Fábio Porchat foi a Pamela Garcia Santos Belém. Parabéns, Pamela. Nossa equipe de promoção vai entrar em contato com você. Papo Saúde. Doutora Olga, vamos lá. Quais são as dicas ou as receitas para se ter um coração saudável? Vamos às dicas, são muitas. Primeiro, não fumar. O fumo já está comprovado, faz mal para a saúde cardiovascular e também aumenta a chance de você ter câncer. Controlar o peso. Fundamental, porque o excesso de peso gera uma série de doenças e pode também acarretar o aumento do colesterol. Controlar também a tua ingestão de açúcar, de doces, principalmente se você tem história familiar de diabetes. Então, procurar sempre também dosar a tua glicemia. Fazer atividade física frequentemente. Atividade física, desde jovem, as pessoas devem ter esse hábito. Porque a atividade física, ela, além de controlar o peso, ela reduz a pressão arterial, ela diminui o nível de glicose, ela tem uma série de benefícios, não só para o sistema cardiovascular, como para o bem-estar emocional também. É verdade. Você se sente bem com a atividade física. Você alivia o estresse, Você alivia o estresse, você tem disposição para o teu dia de trabalho, para aguentar toda a pressão que vem. Então, a atividade física é um hábito que você tem que ter sempre, desde jovem. Sempre com orientação médica. Sempre com orientação médica e evitando esses medicamentos, esses suplementos que dizem que vão ajudar você a ter uma força muscular melhor, aumentar a tua massa muscular. Massa muscular a gente vai aumentar fazendo musculação. Você não precisa de suplemento para isso.
Uma outra dica importante é você controlar muito a tua alimentação, principalmente quando você está preocupado em controlar o teu colesterol. E se eu tiver tempo, se você me permitir, eu gostaria de dar algumas dicas que vocês podem encontrar até nesse site, ou o site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ou da SOCERG. Que são, só lembrando, o da Sociedade Brasileira de Cardiologia é o cardiol.br. E o da Sociedade Carioca é a SOCERG. socerge.org.br. Justamente. Então, além de você ter uma atividade física, você não fumar, você controlar teu peso, você fazer atividade física regular, tá? Você deve também dar preferência à alimentação saudável, que isso vocês discutem bastante aqui no programa, né? Com a nutricionista. E a alimentação saudável consiste em você comer mais frutas e vegetais, você incluir sempre peixe na tua alimentação, carne vermelha, para aqueles que gostam muito de carne vermelha, não está proibido, mas deixa para carne vermelha 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e de preferência a carne, o frango ou o peixe, sempre grelhado, evitar usar fritura. Priorize sempre alimentos ricos em fibras, como aveia, pães integrais, maçãs, porque as fibras ajudam a você eliminar o colesterol, evita essa absorção. Limite a ingestão de gorduras saturadas, principalmente as gorduras de derivados do leite. Limite os alimentos ricos em colesterol. O ovo faz bem, o ovo é gostoso, mas vamos limitar, não é para você estar usando, né, comendo ovo todos os dias, 2, 3 vezes por semana. Utilize derivados de leite pobre em gordura, como leite desnatado, iogurte desnatado, sorvetes light, e sempre que possível, evite fritura, evite lanche rápido, evite fast food, porque esses alimentos têm alto teor de sódio, alto teor de gorduras saturadas, e isso, começando a ingestão desde cedo, essa criança, esse adolescente provavelmente vai se tornar um hipertenso ou ter uma patologia no futuro. Muito bem, doutora Olga, olha, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que nossos ouvintes aprenderam muito hoje. Eu já aprendi bastante. Meu lanchinho foi vetado aqui, gente. Queria agradecer muito a sua participação. Muito obrigada. Obrigada a você, Juliana, aos ouvintes. Eu conheci hoje o Moreno José também. Obrigada. Boa tarde a todos. Um beijo, boa tarde. Agora a gente vai de música. Vamos ouvir Bryan Adams, Please Forgive Me. É isso aí, minha gente. Depois de muita informação hoje, está na hora de acabar. Lembrando que amanhã eu estarei aqui com Fernanda Cortez, no nosso quadro Acontece, cheio de dicas para vocês. Amanhã, feriado, dia de São Sebastião, mas a gente vai estar aqui para te colocar a par do que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, para você poder aproveitar muito bem o seu fim de semana e a semana que vem. E é isso aí, vamos de música agora, eu vou deixar vocês com música. Um grande beijo a todos, até amanhã. E vocês ficam com The Police, com Don't Stand So Close to Me. Um beijo. Hora do Blush. Oferecimento Emirates. Em janeiro, voe Emirates. Diariamente do Rio para Dubai. E My Place. Seu lugar, seu jeito, seu estilo. My Place Verão Fantasy Island.